Bom dia a todos. Então, meu nome é Yasmin. Hoje eu vou apresentar a defesa da tese do meu doutorado, que tem o título de Modelos para Análise de Deslocamentos em Lajes Nervuradas com Aberturas Transversais na Alma das Nervuras. Bom, então a estrutura da apresentação se dará primeiro numa introdução com a fundamentação teórica, depois será apresentado os estudos experimentais que foram utilizados nessa pesquisa, os modelos para análise de deslocamento, sendo o modelo analítico e 3 modelos propostos, e, por fim, as considerações finais e conclusões com as referências. Então, essa tipologia de laje, ela tem várias vantagens, de viés econômico e ambiental também. Alguns que a gente pode elencar é a redução do consumo de concreto que ela propõe, uma vez que ela possui maior momento de inércia e possibilita maiores vãos entre os pilares, estes reduzem o número de pilares e também a fundação dos mesmos. E também esse vazio da alma das nervuras, ele substitui uma área de concreto necessária por esses vazios. Também utiliza formas reutilizáveis, então dispensando a forma de madeira. E também uma das grandes vantagens é utilizar esses vazios para passagens de instalação prediais, que otimizam assim a altura livre e o pé direito com a altura total da edificação. Atualmente existe uma falta de fundamento teórico quanto ao dimensionamento dessa laje e é inadequado utilizar alguns modelos convencionais. E para fomentar as vantagens mencionadas, é necessário ampliar as pesquisas a respeito desse comportamento estrutural, já que hoje em dia a quantidade de pesquisas é limitada às seguintes. Primeiramente, em 2022, a pesquisa de Dutra, em que estudou essa tipologia de laje, tanto no estado limite de serviço e último. A pesquisa de Risat, em 2024, quanto ao estado limite de serviço, propondo um modelo analítico teórico para os deslocamentos, levando essa ao ano de hoje, em que a minha pesquisa ela pretende preencher a lacuna científica, propondo modelos para análise de deslocamentos que vão facilitar a aplicação em projetos estruturais, utilizando softwares comerciais, então, através desses modelos simplificados. Então, o objetivo geral do trabalho é propor modelos para análise de deslocamento de lajes nervuradas, com abertura nas nervuras, a partir de métodos de cálculo analítico, dados experimentais e análise numérica, de modo a subsidiar o desenvolvimento do projeto estrutural em softwares comerciais de cálculo estrutural. Aqui está listados os objetivos específicos, que basicamente é propor 3 modelos, um baseado no método de Branson, outro no de Virchow, e o terceiro na homogeneização da seção através do modelo analítico. Também determinar os coeficientes que vão ser aplicados em cada modelo, para eles convergirem com o comportamento real da estrutura, e também calibrar esses modelos e coeficientes com os dados experimentais. Aqui, então, apresentando um pouco do histórico das lajes nervuradas, com abertura nas nervuras, ela surgiu primeiramente na Espanha, em 2014, com a empresa Alarcon, e na América ela está sendo construída em Minneapolis, nos Estados Unidos. Existem algumas edificações já com essa tipologia de laje. A primeira, na imagem, ela mostra um depósito, que é uma laje de 200 metros quadrados, com vãos livres de mais de 10 metros. Também uma câmera fria, também construída nessa tipologia. E, por fim, essa edificação de uso comercial, que aqui apresenta todas as etapas construtivas, desde a montagem das formas, a aplicação das armaduras e a concretagem da laje com a etapa finalizada. As formas dessa tipologia de laje são de polipropileno, e ela possui interconexões entre as cúpulas através dessas aberturas que vão ser formadas nas 4 dimensões das lajes. Apresentando, então, um pouco dos modelos de solicitação em lajes nervuradas,
Aqui está apresentado o modelo de bielas e tirantes, segundo Ritter e Morse. Esse modelo nada mais é que a discretização de áreas de compressão através de bielas e áreas de tração através dos tirantes. Ele é um método interessante pela sua generalidade, também racionalidade, e ele vai permitir aplicabilidade em elementos estruturais que têm uma certa descontinuidade. Então, aqui nas imagens apresenta a evolução e o caminho das cargas diante desse modelo. Apresentando, então, o comportamento das lajes, a flexão e seus estágios de deformação. Então, as fissuras, elas estão atreladas ao desenvolvimento dos deslocamentos verticais, e os deslocamentos, eles vão ser inversamente proporcional à rigidez da flexão. E essa vai depender do estágio em que a estrutura se encontra. O primeiro estágio, denominado estágio 1, ele acontece desde o início do carregamento até o que chamamos de um momento de fissuração. A partir desse momento, acontece a formação das fissuras e a configuração definitiva dela no estágio denominado estágio 2. E, por fim, o estágio 3 é o regime plástico até a ruptura. É importante também ressaltar um comportamento que pode ser considerado é fundamental para análise de deslocamentos, que é o tensional stiffening. Em regiões de concreto, quando acontece a fissuração, ainda existe trechos de concreto íntegro entre as fissuras, que se dão devido a essa resistência à tração da ligação entre o aço e o concreto. Então, essa região vai atribuir a rigidez da flexão do elemento. E ela é fundamental para análise de deslocamentos, uma vez que a sua omissão pode subestimar essa rigidez à flexão. Agora, então, apresentando os métodos simplificados para deslocamentos, quais vão ser fundamentados após os métodos propostos. Então, o primeiro é o método de Branson, que ele define o modelo para flecha instantânea, e ele admite um momento de inércia tanto para seções de concreto fissurada e não fissurada, a partir de uma inércia equivalente que vai consistir na inércia ponderada do estágio 1 e do 2 puro. Atualmente, a NBR 6118 ela adota o método de Branson, e aqui estão apresentadas as fórmulas para obter nesse método, que é um momento de inércia equivalente, a rigidez equivalente e também o momento de fissuração. E observa-se que aqui o momento de fissuração ele já apresenta um fator alfa de ajuste, que ele é em função da geometria da seção. E temos também o método de Bischoff, que ele propõe uma certa alteração no método de Branson. Ele considera que a fórmula de interpolação para validar esse enrijecimento por tração, ele deve ser baseado numa média ponderada da flexibilidade, não da rigidez. A CI 318 atualmente adotou o método de Bischoff para o cálculo de deslocamento desses elementos de concreto não pretendido. E observa-se que nesse método, para obter um momento de inércia equivalente, ele considera que quando o momento atuante for menor ou igual a 3 ou 2/3 do momento de fissuração, ele ainda vai considerar que a inércia equivalente é igual à inércia no estágio 1. Já quando ele for maior, ele vai aplicar essa fórmula que tem em função o momento de fissuração, o momento atuante e as inércias do estágio 1 e 2. Existem alguns estudos de comportamento das deformações diante de abertura das vigas. Um que eu destaco aqui é de Mansuritan, que para aberturas pequenas, eles verificaram que quando o diâmetro é menor que 40% da área da altura total da viga, a hipótese de Bernoulli se aplica. Porém, quando tem grandes aberturas, essa hipótese não se aplica mais, e a região superior e inferior da abertura, elas são consideradas como atuantes separadamente.
Esse modelo também ele se baseou na derivação dessas rigidez equivalentes, a flexão e cisalhamento na abertura na área de aberturas. E ela considera que a viga ela pode ser considerada como um pórtico com diferentes rigidezes nessas seções de aberturas e sem aberturas. Agora, entrando nas pesquisas que já foram realizadas desse sistema construtivo, temos a pesquisa de Dutra, que se concentrou num programa experimental, uma análise numérica e teórica, que propôs e validou modelos e parâmetros que são empregados para o dimensionamento desse tipo de laje, principalmente utilizando o método de bielas e tirames. Foram desenvolvidos 3 grupos de lajes, que vão ser detalhados na parte 3 dessa apresentação, mas basicamente aqui a gente já consegue observar como que se comporta a evolução da fissuração perante o carregamento desse tipo de laje. E os resultados apontaram que, para cargas baixas, usuários de projeto, o comportamento ele é similar a uma laje nervurada convencional. Entretanto, quando essas cargas ocorre o aumento delas, esse tipo de laje ela vai apresentar uma menor rigidez da flexão e aumentando assim o deslocamento da estrutura. Então, a conclusão foi que realmente os modelos convencionais para o dimensionamento de lajes não podem ser aplicados para essa tipologia com vazados. E a outra pesquisa relacionada a esse sistema construtivo é de Risati, que vai ser mais discutida na etapa 4 dessa apresentação. Então, agora entrando no estudo experimental desenvolvido, então, os protótipos, eles foram desenvolvidos para ter uma geometria e dimensão usual diante de uma escala real, e também a geometria dos vazios foram dimensionadas para ter um maior aproveitamento desse vão. E também os ângulos das aberturas para serem dimensionados pelo método de bielas e tirantes. Aqui são apresentados os grupos de protótipos, então a gente tem o grupo 1, que é o L1A, ele é uma laje nervurada com nervuras vazadas, possui uma mesma taxa de armadura entre os 3 protótipos, e ele foi dimensionado para ser rompido quanto à flexão. Já no grupo 2, L2A e L2B, o 2A ele tem uma mesma taxa de armadura mínima nas diagonais, e foi dimensionado para ser rompido aos esforços de cisalhamento. E também a L2B, a diferença é que nessa obteve-se uma taxa de armadura maior nas diagonais. E, por fim, o grupo 3, que foi uma laje nervurada convencional. Nessa pesquisa, os principais protótipos que foram utilizados para validar os modelos foi a L1A e a L2A, visto que a L2B ela possui uma taxa de armadura maior, o que teve uma certa dificuldade de determinar, diante do estudo experimental, quando, de fato, ocorreu o momento de fissuração. Então, essa não foi considerada para validar os modelos de deslocamento. Apresentando um pouquinho da caracterização dos materiais, o concreto foi um concreto usinado, de resistência à compressão de 25 MPa, um traço de 1 para 2,5 para 3, de cimento, areia e brita 1, e seu abatimento tronco-cone foi de 215 milímetros. Também foram realizados ensaios, tanto em corpos de prova cilíndricos e prismáticos, sendo que a resistência à compressão média foi de 34 MPa, e também foi determinado os módulos de elasticidade média e também a tensão à tração. A armadura destaca-se que foi utilizado o aço de classe 60, e também que o grupo 1, conforme mencionado anteriormente, teve uma armadura inferior
com uma taxa menor do que comparada com as do grupo 2, que teve uma taxa de armadura um pouco maior, a armadura inferior também. Aqui, então, apresentando como foi feita a produção dos protótipos, desde a montagem das formas, das armaduras até as completagens. O comprimento do L1A foi de 3,65 metros e dos demais grupos foi de 2,24 metros. Os ensaios eles foram feitos a partir do método de flexão por 4 pontos, para avaliar, então, o comportamento, deslocamento e trinca diante do carregamento. As deformações verticais foram medidas através de strain gauges, localizadas tanto na superfície do concreto quanto na armadura também. E também foram colocados 2 transdutores de deslocamento, um na face inferior da capa e outro na face inferior da nervura. Bom, apresentando agora, então, os modelos para análise de deslocamentos. Então, esse foi o método utilizado para desenvolver esses modelos. É um fluxograma em que mostra que os modelos foram fundamentados nos dados experimentais e também no modelo analítico teórico, e foi propostos os modelos analíticos com homogenização de Branson e Bischoff, e a partir desse primeiro desenvolvimento de modelo, foi feita análise estatística para propor modelos mais generalizados, a serem aplicados em vários casos e não só nesses protótipos. Então, começando aqui pelo modelo analítico desenvolvido por Risati, dentre as primeiras determinações realizadas foi a utilização de uma largura efetiva para a mesa, e essa foi adotada perante o cisalhamento. Então, aqui apresenta a equação em que considera a largura efetiva diante do comportamento estrutural que ela deve ser analisada, e também os parâmetros que foram adotados no estágio 1, através, como a gente pode ver na imagem, da seção vazada. Então, primeiro foi determinada a posição da linha neutra, em que foi dividido a seção de concreto em 3 partes e determinado o seu centro de gravidade. Então, com essa área total da seção com vazado, também foi determinado a inércia da seção no estágio 1, através do teorema de Steiner, que ele permite calcular o momento de inércia em relação a um eixo paralelo a um outro que passa nesse centro de gravidade. E que está apresentada a fórmula genérica dessa inércia da seção. Já para o estágio 2, os parâmetros consideraram que a hipótese de Bernoulli se aplica, então a gente desconsidera que a resistência à tração do concreto abaixo da linha neutra, ela resiste, apenas a armadura está resistindo a essa tração, essas tensões de tração. No estágio 2, a linha neutra, ela sobe ao limite superior do vazado, e aqui está apresentado a fórmula para obter a inércia da seção no estágio 2, em que essa primeira parcela da fórmula é a do concreto, e a segunda é a parcela relacionada ao passo. Então, aplicando todos esses parâmetros desenvolvidos e determinando os deslocamentos verticais a partir do software F2, observa-se que o modelo analítico ele obteve uma boa aproximação em relação ao experimental, principalmente no estágio 1 e no início do estágio 2, sendo que no momento que o momento de fletor ele aumenta, acontece um certo deslocamento em relação ao comportamento experimental. E o mesmo foi observado para o grupo L2A. Ressalta-se também que, dentre as hipóteses de comportamento de fissuração que foram feitas na pesquisa,
A que mais se assemelhou ao comportamento experimental foi considerando que todos os segmentos são fissurados no estágio 2. Então, essa hipótese foi que foi considerada para essa pesquisa também. E, embora a gente tenha tido uma boa aproximação, ainda existe um certo ajuste a ser considerado no estágio 2. Outro fator que pode ter corroborado para essa diferença é a gente não foi considerado a perda progressiva de rigidez desses segmentos. Então, foi proposto, então, os seguintes modelos simplificados para a realização do ajuste. O modelo 1, que ele foi fundamentado no modelo analítico, considerando a homogeneização. O 2, pelo método de Brinson, e o 3, por Bishop. Então, começando a apresentar o modelo 1. A homogeneização da seção, ela consiste em você desconsiderar, você considerar no lugar do aço existente uma área equivalente de concreto. Então, você transforma a seção heterogênea, que era de concreto e aço, para uma seção equivalente homogênea. Leonhard destaca que, para seções com taxas de armadura elevada, recomenda-se adotar, então, a seção homogeneizada. Então, para esse modelo, foi adotado algumas simplificações. A primeira, então, foi aplicar esse fator de homogeneização, que nada mais é que a razão entre os módulos de elasticidade do aço e do concreto. Nesse caso, resultou um valor de 7,08. Então, esse foi multiplicado pela a parcela do aço. E também foi considerado uma inércia equivalente, considerando uma seção única. Para obter essa inércia equivalente, foi modelado no F2 os segmentos das seções de inércia, tanto da inércia cheia quanto a da vazada, que possuem inércias diferentes, e com essa seção modelada foi determinado o deslocamento vertical máximo. Com esse valor, foi utilizado a equação de deslocamento para isolar a inércia e obter essa inércia equivalente. Observa-se que para a inércia da seção única no estágio 2, observou-se que no ensaio experimental, a seção vazada foi que atingiu o estágio 2. Então, nesse modelamento, foi considerado a seção cheia no estágio 1 e na seção vazada no estágio 2. E aqui está apresentado um comparativo da inércia, tanto no estágio 1 quanto no estágio 2, considerando a homogeneização e sem a homogeneização. Essa aqui é para L1A, então a gente observa que no estágio 1, realmente essa diferença ela foi pequena, ela não foi muito significativa, porém ainda teve um certo aumento da inércia considerando a homogeneização. Já no estágio 2, esse aumento da inércia foi um pouco mais significativo. E para o L2A e L2B, conforme o Leonhard destacou, realmente aqui a gente, como tem uma taxa de armadura maior, a gente tem teve um aumento mais significativo dos valores considerando a homogeneização, um aumento de cerca de 13% em relação ao sem homogeneização. E também teve isso no estágio 1, e no estágio 2, a gente observa um grande aumento considerando a homogeneização. Observa-se, então, que essa redução da inércia no estágio 2, comparada ao 1, para L1A foi de 63%, e para L2A foi de 14%, e essa diferença está diretamente relacionada à quantidade de armadura inferior da seção. Então, quanto maior for essa taxa de armadura, menor é a redução da inércia ao passar do estágio 1 para o 2. Considerando essa inércia única simplificada e também a homogeneizada que o modelo 2 propôs, observou-se uma certa discrepância entre os dados experimentais quando desenvolvido os deslocamentos.
E esses resultados vão ser apresentados junto com o modelo 2 e 3, em que vai ser comparado com esses modelos. Entretanto, mesmo diante dessa discrepância em função das simplificações, considera-se que a homogeneização ela foi adequada, uma vez que ela considerou essas diferenças na armadura entre os protótipos. Então, a homogeneização ela foi aplicada tanto no modelo 2 quanto 3. Apresentando agora o modelo 2, que é fundamentado no método de Brunson. O primeiro ajuste feito foi no momento de fissuração, em que foi acrescentado um fator beta. Então, aqui a gente já tinha um fator alfa, que nesse caso foi 1,2 para seções T, e foi adicionado um fator beta. Ele foi obtido pela divisão média do momento de fissuração experimental e o valor obtido pelo método de Brunson. Aqui, então, apresentando os resultados do fator beta. Então, tanto para NBR quanto para ACI, observa-se que para L1A e L2A, se a gente não considerar a homogeneização, não existe diferença entre os protótipos. Já quando a gente considera a homogeneização, percebe-se uma certa diferença, um aumento para L2A. Entretanto, ele ainda superestimou o momento de Brunson superestimou para L1A comparado com a média experimental e subestimou para L2A. Então, percebe-se que o fator beta-alfa, considerando tanto para NBR quanto para CI, foi de 0,91 para L1A e 3,13 para L2A. Então, visto que esse fator ele não pode ser igual para os protótipos, para os grupos de protótipos, associou-se esse fator em função da área de aço da armadura inferior, através de uma equação linear atribuída a essa função. Então, foi associada à armadura inferior, uma vez que ela possui influência fundamental para o momento de fissuração. E observa-se que a área de aço da L1A é de 1,42 centímetros quadrados, enquanto para L2A é já quase 8 vezes esse valor. Outra simplificação adotada foi a aplicação da mesma associação para as inércias equivalentes únicas da seção, tanto no estágio 1 quanto 2, que foram obtidas pelo modelo analítico, e considerando essa homogeneização, elas foram, então, associadas através de uma equação linear à área de aço inferior. E observa-se aqui também a diferença de inclinação entre as equações, e também que quanto maior for a área de aço da armadura inferior, menor é essa diferença de redução entre o momento de inércia do estágio 1 e 2, e maior a sua rigidez equivalente. Aqui estão mostrados, então, as adaptações feitas até então e as equações propostas para o modelo de fissuração. Então, foi acrescentado esse fator beta, tanto na fórmula da NBR quanto da SI, e ela é obtida através dessa equação que associa a área de aço inferior. E também apresentando aqui a equação simplificada da inércia do estágio 1, que é a mesma tanto para NBR quanto para ACI. Bom, então, tomando crédito de todas essas simplificações adotadas até então, foi feito os deslocamentos verticais com esse modelo 2 e comparado em relação ao modelo 1, ao método analítico e aos dados experimentais. Então, esses primeiros resultados, eles possibilitaram observar que o modelo 1 e o 2, eles obtiveram resultados semelhantes, e eles apresentaram adequados no estágio 1 quando comparados aos resultados experimentais. Entretanto, eles
ficaram ainda mais distantes dos dados experimentais quando comparado com o modelo analítico, em função de todas as simplificações. E para o L2A, as observações foram as mesmas, foram bem semelhantes. Então, diante dessas não conformidades, foi, então, atribuído mais um fator para fazer essa correção em relação ao comportamento real. Então, esse fator foi denominado fator zeta, e ele foi associado com a deformação vertical e o momento atuante. Ele foi obtido através de uma razão entre a deformação obtida pelo método de Branson e a deformação experimental para cada momento atuante. A partir de todos esses resultados preliminares do fator zeta, de fatores ideais, foi feito um tratamento estatístico através de regressão linear e foi apresentada uma equação linear que vai apresentar o melhor ajuste linear dos dados amostrais. Então, aqui está apresentado essas equações, e observa-se que o fator zeta entre as amostras de cada grupo, eles têm comportamentos similares, entretanto, quando comparados entre os grupos L1A e L2A, observa-se uma diferença de comportamento. Então, aqui também é necessário fazer a generalização, correlacionando, então, o momento de fator atuante e a área de aço da armadura inferior. E para obter essa equação generalizada, isso foi feito através do método de regressão linear bietápica com média de coeficientes, que basicamente consistiu em realizar uma média aritmética entre os coeficientes de cada equação, do grupo L1A e 2A. Foi modelada essas dependências dos coeficientes em função da área de aço, e através disso, desse modelamento no plano, foi feita uma regressão linear para determinar os coeficientes angulares e lineares associados com a área de aço. Então, por fim, foi substituído a equação do fator zeta para a equação linear original, que resultou nessa equação apresentada a seguir. Então, dado o fator zeta, multiplicou-se, então, a deformação vertical resultante do método de Branson, do modelo 2 até então, com esse fator. E aqui se apresentado os resultados de deformação vertical com o modelo 2. Então, observe-se que para L1A, esse comportamento foi bem similar diante do experimental. Então, ele obteve uma boa aproximação tanto no estágio 1 quanto no estágio 2. A L2A também obteve uma boa aproximação tanto no estágio 1 quanto no 2, em relação ao experimental. Bom, agora então, começando a apresentar um pouco do modelo 3, que ele é fundamentado no método de Bischoff. Ele seguiu alguns ajustes similares, então o primeiro também foi o ajuste do momento de fissuração, também foi adicionado um fator beta, obtido da mesma forma que o modelo 2. E aqui estão apresentados os resultados. Observe-se que sem a homogeneização, o momento de fissuração ele se torna igual, tanto na L1A quanto na L2A. Com a homogeneização, ele começa a aumentar um pouco na L2A, porém, em relação à média experimental, o L1A ele superestimou o valor de momento de fissuração, enquanto a L2A ele subestimou significativamente o momento de fissuração. Então, esse fator beta no modelo 3, ele foi de 0,55 para o L1A e 1,73 para L2A. Então, visto a mesma diferença entre os protótipos, foi feita essa associação em relação à área de aço inferior. Então, essa foi a equação para o fator de Bischoff. E também utilizou-se a mesma equação linear
e equivalente única do estágio 1 e 2, que também foi utilizado no modelo 2. Então, aqui está apresentado o momento de fissuração. Então, aqui apresenta-se o fator beta como adicional e a sua equação do fator beta e da inércia no estágio 1. Da mesma forma, com as aproximações feitas até então, foram feitas as deformações verticais com o modelo 3 e comparado com o modelo 1, o método analítico e o experimental. Então, aqui está apresentados os resultados para L1A. Observa-se que, da mesma forma que no modelo 2, o 1 e o 3 eles tiveram resultados similares, mas para o grupo L1A, o método de Bishop ele não se mostrou apropriado no início do estágio 2, então ele apresentou-se apropriado mais para o estágio 1, próximo, anterior ao momento de fissuração. E para o L2A, observa-se que também os resultados obtidos por Bishop para o L2A eles foram similares com os de Granson, e também confirma-se um comportamento esperado, que o método de Bishop ele demonstra-se mais adequado para elementos estruturais com uma maior taxa de armadura. E só voltando aqui um pouquinho, o modelo de analítico, ele também teve ele não foi tão próximo com o experimental como foi observado no modelo 2. Então, os modelos 1 e 3, eles se distanciaram do modelo analítico e também do experimental, tanto para L1A quanto para L2A. Então, da mesma forma, foi atribuído um fator zeta, através da mesma metodologia, e essa é a equação do fator zeta para o modelo 3. Observa-se que aqui existe uma inclinação negativa do fator zeta, que ele indica que a taxa de variação desse fator em relação ao momento atuante, ele vai diminuir à medida que a seção ela é mais armada. Então, multiplicou-se o fator zeta pela deformação vertical, resultante com o método de Bischoff até então, para obter os valores finais de ajuste do modelo 3. Então, aqui está apresentado os resultados. Observa-se que para L1A, a flecha corrigida com o modelo 3, ela se aproximou com os resultados e comportamento experimental. E da mesma forma, a L2A também teve uma aproximação do comportamento experimental. Então, permitindo, então, corrigir a inclinação das deformações. Bom, então, agora apresentando as considerações finais e conclusões. Então, observa-se que tanto o modelo 2 e o 3, após as correções, eles se aproximaram com o comportamento real, então eles ampliam a possibilidade de utilização desse modelo de laje, uma vez que eles podem ser aplicados de maneira genérica e simplificada, uma vez que ele associou os momentos de atuante, futor atuante, e também área de aço da armadura inferior. Também o extenso programa experimental, ele foi de suma importância para a calibração e desenvolvimento dos coeficientes e proporcionaram que esse ajuste foi feito de maneira aproximada. Então, em suma, os modelos, eles atribuíram 2 fatores de correção. Um no momento de fissuração, denominado fator beta, em função da área de aço inferior, e para o deslocamento, o fator zeta, em função do momento flutor atuante e da área de aço inferior. Então, ambos os modelos, após as suas correções e refinamentos com o tratamento estatístico,
eles demonstraram uma certa confiabilidade que refletem o comportamento real desse tipo de laje que pode ser utilizada dessa forma mais padronizada e simplificada, em vez de adotar um método analítico teórico que é um pouco mais desenvolvido e elaborado. E também recomenda-se algumas sugestões para trabalhos futuros, embora esses modelos eles obtiveram boa aproximação e desvio médio em relação ao tratamento estatístico. Recomenda-se que seja aprofundada a análise numérica computacional com elementos finitos para avaliar essa performance desses modelos simplificados. Outra sugestão é a fim de promover de forma mais prática a consulta de quando essa laje ela é vantajosa, propõe-se a utilização de explorar gráficos em função da carga por metro quadrado e vão máximo admitido. E, por fim, também, outra sugestão é estender essa avaliação dos modelos, investigando o comportamento de geometrias variadas, em função dos vazios, né? Em outras formas de geometria, e também relacionando o percentual de vazado dessas seções. As referências bibliográficas são conforme o texto da tese. E assim eu concluo a apresentação da minha defesa de tese de doutorado. Muito obrigada.